Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar prosseguimento à nossa capacitação relâmpago em Google Classroom. Hoje é a aula 2, a anterior acho que vocês já devem ter visto, né? E nessa aula a gente vai focar nas atividades, que é um recurso que o Google Classroom oferece para nós, professores. Tá? Então, o roteiro de hoje. Primeiro a gente vai se focar nas atividades simples, na correção delas. Depois a gente vai entender como é que elabora atividades com testes e depois como é que se faz essa avaliação. Mas primeiro vamos entender como é que se faz as atividades simples, tá? Esse tipo de atividade ele pode ser feito do seu computador. Então assim, você não precisa utilizar nenhuma ferramenta da Google se você não souber usar. Mas se você sabe usar o Google Drive, pode ser que seja uma facilidade a mais para você na hora de elaborar essas atividades, certo? No caso das atividades simples, os alunos podem tanto responder usando o Google Classroom, que tem uma dessas opções, quanto ele pode responder utilizando os softwares do computador dele, sem necessariamente usar o Google Classroom. A gente vai ver direitinho com o passar do tempo aqui nessa aula. Então, essa é a visão do professor. A gente viu na aula anterior como é que funciona o mural, como é que cria a nossa primeira turma, e agora a gente vai falar especificamente das atividades. A gente já viu alguma coisa na aula anterior, mas nessa aula a gente vai ver com um pouquinho mais de profundidade. Então, essa é a visão do professor quando você sai da aba mural e vem para a aba atividades, certo? Então aqui você tem duas opções. Você pode criar uma atividade simples e você pode criar atividades que são com testes, que a gente vai ver nessa aula também. Mas inicialmente vamos falar das atividades simples, tá? Aqui eu já criei uma atividade simples, na aula passada a gente já fez isso também, criando essa atividade simples, tá? E hoje a gente vai ver com mais detalhes, principalmente como é que funciona a rubrica que tem aqui no Classroom e como que a gente vai corrigir essas atividades e como que o aluno vai enxergar isso. Então, quando você criar essa atividade, no caso aqui eu já tenho ela criada e na aula passada a gente viu como é que cria, eu vou clicar agora em editar. Por que eu vou clicar em editar? Para mostrar a vocês como é que ficou a aula criada, relembrar algumas coisas e mostrar como é que foi que eu editei a rubrica, que a aula passada a gente não viu. Então, está aqui a atividade. Basicamente é um arquivo de texto que eu subi para o Google Classroom. As instruções respondam uma pergunta, porque é uma atividade de teste, mas aí você pode preencher isso aqui com as instruções das suas atividades da forma como for melhor para você. E aqui o título atividade de capacitação, que é a atividade de teste do nosso curso relâmpago de Classroom, certo? Então, aqui você vê também que já estão definidos os pontos, os alunos que vão poder acessar essas atividades, que são todos, não defini uma data de entrega, também não defini o tópico. O que eu quero mostrar para vocês daqui é a rubrica, como é que ela funciona. Então, primeiro, como é que é essa atividade? Né? Eu subi um arquivo de texto para o Google Classroom, e aqui tem só uma pergunta. Você consegue responder essa pergunta? Só para testar o recurso. Mas aqui, pessoal, você pode colocar tanto um arquivo de texto quanto pode colocar um arquivo Word ou de outro formato também, certo? E também você pode usar as planilhas da Google, o próprio editor de texto da Google e outros recursos também. Hoje a gente vai focar em documentos de texto mesmo, tá? E esses documentos de texto tanto abrangem documentos com a extensão TXT, que é o documento de texto mais simples que o seu computador é capaz de gerar, como abrange documentos .doc ou .docx, que são os documentos que as ferramentas da Microsoft trabalham. Também abrange os documentos de outros editores de texto, como o LibreOffice, que se eu não me engano é OTD ou é ODT, a extensão do LibreOffice. Tá? Então, o Google Classroom ele suporta todos esses tipos de formatos de documento, tanto de ferramentas Microsoft, ferramentas da própria Google e ferramentas de outras empresas. É você usar que você tem melhor domínio.
Tá? Então aqui você tem um visual da sua atividade. Você pode editar essa atividade aqui no próprio Classroom, quando você abre com os documentos do Google. Certo? E aí, subir a atividade tem um erro, eu vou consertar no meu computador e subir de novo? Não, edita daqui mesmo. Tá? Então, você viu lá a sua atividade, editou, consertou o que tinha que consertar, aí a gente vai acessar a rubrica. E como é que você acessa a rubrica, certo? É clicando nesse botão aqui, rubrica. No caso, ela já está pronta, mas aqui vai aparecer um botão para você colocar uma rubrica, caso você não tenha uma pronta. Então, o que é que dá para fazer aqui? Aqui a gente vai definir os critérios que vão ser usados nas correções das atividades. Então, por exemplo, aqui eu coloquei esse critério genérico. Qual é o título do critério? Capacidade de responder. A descrição, testar a sua capacidade de responder perguntas. A pontuação desse critério, 100. Nível, título do nível. Nível de teste, porque é só testando a ferramenta. E a descrição, testando sua capacidade. Então, assim, isso aqui eu estou preenchendo desse jeito porque é para capacitação, mas você pode preencher do jeito que você quiser, certo? Do jeito que for melhor para você. Inclusive os pontos, vai de 0 até 100, então cada critério pode ter uma pontuação diferente, certo? Uma vez que você também não precisa usar pontuação, você pode desmarcar aqui o critério de pontuação e aí isso aqui não vai ser necessário definir. Uma vez que você define tudo isso aqui, é só clicar no botão de salvar. Outro detalhe, você pode adicionar diversos critérios diferentes, certo? Na sua rubrica. Depois que você definiu todos os critérios que você quer usar para corrigir a atividade, é só você clicar aqui em salvar, aqui do lado direito. Depois que você definiu os critérios da atividade, você subiu a atividade lá, adicionou um título, uma descrição e salvou a atividade, ela vai aparecer automaticamente aqui no mural para todos os seus alunos. Então, agora a gente saiu da visão do professor e agora a gente está na visão do aluno, certo? Então, a visão do aluno é essa. Como que eu acessei isso? Eu usei 2 e-mails que eu tenho. Um e-mail para criar a conta do professor, um e-mail para simular o aluno. Então, sou eu mesmo respondendo as perguntas, tá? E os testes que eu vou fazer nessa aula. Então, essa aqui é a visão do aluno. Veja que o aluno tem acesso só às próximas atividades para visualização e às atividades que o professor colocou. Ele não pode editar isso aqui, ele só pode ter acesso. A parte de edição fica com o professor, embora você tenha a opção de permitir que o aluno possa editar o documento da atividade. A gente vai ver depois. Então, quando o aluno clicar na atividade, ele vai ter essa visão aqui. Aqui está o arquivo da atividade e aqui está a parte que o aluno vai usar para submeter a atividade para a plataforma. De novo, ele pode tanto editar a atividade aqui, se o professor tiver liberado para isso, porque quando você sobe a atividade para a plataforma do Classroom, você tem a opção de editar, de liberar para o aluno editar o documento na plataforma, ou que o aluno só possa visualizar. No caso do aluno só poder visualizar, ele vai ter que usar essa alternativa aqui, que é subir o próprio documento do computador dele para a plataforma com as respostas da sua atividade. Certo? Uma vez que ele faça isso, ele sobe o documento, ou linka, por exemplo, ele pode usar também os documentos Google para responder a atividade, é só ele marcar aqui como concluído. Lembrando que isso aqui é a visão do aluno. O professor não precisa se preocupar com isso aqui. Eu só estou mostrando para vocês como é que o aluno vai ver a atividade que você postou no Classroom. E aí, de novo, ele pode tanto responder aqui, ó, com os documentos Google, com os softwares da Google, como ele pode pegar um documento que ele tenha no Google Drive, linkar aqui, pode colocar um link para outra página, ou pode subir o arquivo. No caso aqui, para o teste, eu subi um arquivo com as respostas ao exercício. E aí, no próximo vídeo é que a gente vai ver como é que a gente vai corrigir essas respostas, como é que a gente, professor, vai ver as respostas do aluno às atividades que a gente colocou na plataforma. Certo? Lembrando que, se você não tiver inscrito no canal, se inscreve, tá? Para você ter acesso aos cursos que a gente está colocando aqui de maneira mais rápida. Avalie o vídeo curtindo ou negativando, é com você. E dúvidas e sugestões coloca nos comentários também.
Lembrando que se você não tem experiência com o Google Drive, a gente já tem um curso de Google Drive aqui no canal do IFBB de Solidade, certo? Então acesse esse curso, com o professor Alan, também do IF de Solidade, e vê lá quais são os recursos que o Google te dá para você usar o software os softwares dela, que é para fazer apresentação, planilha, texto, pesquisa, enfim. Acho que vocês vão sentir bastante, vai sentir que é uma plataforma bastante completa também. Tá? Então é isso, por hoje é só e tchau.